Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a usucapião familiar não pode ser reconhecida em imóveis urbanos com área total superior a 250 metros quadrados. A decisão estabelece que o limite previsto no artigo 1240-A do Código Civil deve considerar a metragem total do imóvel e não apenas a parte pretendida pelo interessado. O caso envolveu uma mulher que buscava adquirir por uso capião familiar parte de um imóvel de 360 metros quadrados onde residia após o fim do casamento. Ela alegou exercer posse exclusiva sobre uma área de 250 metros quadrados sem oposição do ex-cônjuge. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. No STJ, a recorrente defendia que o limite legal deveria ser aplicado somente à área objeto da usucapião. O colegiado da quarta turma negou o provimento ao recurso e manteve a decisão de segundo grau. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que a lei faz referência ao imóvel como um todo e não a uma fração específica. Segundo ele, ampliar essa interpretação violaria o direito de propriedade garantido pela Constituição. O ministro destacou que a usucapião familiar foi criada para atender imóveis urbanos de pequenas dimensões como medida de política habitacional. Assim, permitir a usucapião parcial em imóveis maiores significaria ampliar indevidamente o alcance da norma. Para o colegiado, o limite de 250 metros quadrados é um requisito objetivo do Instituto e não apenas um parâmetro da área usucapível. O relator também afirmou que aceitar essa interpretação poderia configurar fraude à legislação. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu cancelar os temas repetitivos 479 e 739, que tratavam da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias e o salário maternidade. A decisão foi fundamentada em entendimentos posteriores do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a natureza constitucional dessas matérias. No caso do terço constitucional de férias, o STF, ao julgar o tema 985 da repercussão geral, definiu que essa verba possui natureza remuneratória, permitindo a cobrança da contribuição previdenciária patronal. Diante disso, o entendimento anterior do STJ, que afastava essa cobrança, tornou-se incompatível com a decisão da Suprema Corte. Já em relação ao salário maternidade, o STF, no tema 72, declarou inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre esse benefício. Essa decisão também superou a posição anteriormente adotada pelo STJ, que considerava o salário maternidade como verba de natureza salarial. O ministro Marco Aurélio Belize destacou que as decisões do STJ devem seguir as teses fixadas pelo STF em repercussão geral, garantindo uniformidade da interpretação jurídica. Segundo ele, o cancelamento dos temas repetitivos é mais adequado do que simplesmente adaptar as teses ao entendimento do Supremo. O ministro ressaltou ainda que a manutenção de precedentes do STJ sobre questões constitucionais poderia gerar conflitos de competência e insegurança jurídica. Entre os dias 2 e 31 de julho, os prazos processuais no Superior Tribunal de Justiça estarão suspensos em razão das férias forenses, conforme estabelece a portaria STJ-GP 455 de 2026. A medida segue as regras previstas na Lei Complementar 35 de 1979 e no regimento interno da Corte. Apesar da suspensão dos prazos, as decisões proferidas pelos ministros e pela presidência continuarão sendo publicadas normalmente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. As publicações administrativas permanecerão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônico. Durante esse período, a Secretaria do STJ vai funcionar em horário especial de 1 às 6 horas da tarde, inclusive para atendimento ao público externo. O ano judiciário vai ser retomado no dia 3 de agosto, com a realização da primeira sessão da Corte Especial após o recesso. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.